Agora você está ao vivo. Oi, aqui estamos. Essa aqui eu avisei. Essa live aqui eu avisei. Então eu espero que apareça mais gente. Sempre aparece e sempre vocês assistem depois. Eu fico bem feliz. Então, de novo, repetindo. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, tem uma livinha direto aqui da cozinha, com alguma receita rápida, fácil, uma dica de cozinha. É uma coisa que não dura mais do que 20 minutos, 25 estourando, tá? Por isso que a gente chama ela de livinha. Então, esta livinha é uma livinha inspirada na nossa oficina da semana, que é, oi Heloísa, nossa oficina da semana, que será uma oficina que eu dei o nome de Oficina para Minha Mãe, porque é uma receita da minha mãe. A gente está aí na semana do Dia das Mães, então é uma forma de homenagear ela e presentear vocês com essa receita maravilhosa. Minha mãe era natural do Pernambuco, e essa é a receita de vatapá da minha mãe, que é uma coisa que fazia o maior sucesso. A gente é de uma família muito grande, ela é de uma família maior ainda, então quando tinha aqueles almoções, era tudo sentado em volta da mesa de ping-pong. E aquela mesa de ping-pong recebeu muitas panelas de vatapá. Então vai ser uma aula onde nós vamos ter o vatapá, a receita pernambucana, tradicional de lá, com peixe e camarão. Oi, Elizabeth, com peixe e camarão seco, e castanha de caju, bota castanha de caju um bocadinho mais e tudo isso. E nós vamos ter um quindão de sobremesa. Então, são só 2 pratos e vai junto com a receita em PDF do vatapá, a receita do vatapá vegetariano, tá? Que é um vatapá onde o peixe será substituído por cabotiá e o camarão será substituído por palmito, e ele fica maravilhoso também. Então, essa receita ela vai junto, mas ela não será preparada aqui na aula, porque o preparo é muito parecido. Quando era na aula ao vivo, eu fazia os dois, porque o sabor não é parecido. Mas aqui não tem o menor sentido eu fazer os dois, vou ficar aqui só gastando o tempo de vocês, tá? Então, essa é a aula de quinta-feira. E hoje nós vamos fazer, já que nós estamos brasileiríssimos, nós vamos fazer um cuscuz paulista. A gente vai descendo, vai lá do Pernambuco, passa na Bahia para pegar um quindim, e agora nós vamos fazer um cuscuz paulista, que aí faz uma bagunça com todas as minhas origens, porque afinal eu sou uma paulista, não uma paulistana, né? Uma paulista de Votorantim. O cuscuz paulista é uma receita, nós temos três cuscuz bem manjados, bem conhecidos, né? E que cada vez eles ficam na moda. O cuscuz paulista faz tempo que ele não fica na moda. Quem tá na moda agora é o cuscuz marroquino e o cuscuz nordestino, que é feito com aquele flocão de milho, né? O cuscuz paulista, ele é feito com farinha de milho. O estado de São Paulo é um estado, né, a culinária caipira, né, do estado de São Paulo, então é uma culinária que usa muito milho e seus derivados, fubá e etc. Então, esse aqui é com a farinha de milho flocada, tá? A farinha de milho flocada não é o flocão, é diferente, certo? E essa farinha de milho existe amarela e existe a branca, tá? Mas ele tradicionalmente é feito com a farinha amarela. Se você fica aí procurando uma coisa que não seja transgênica, não sei o que, aí a branca não será, porque é um milho que é outro tipo de plantio, e aí ele não é transgênico. Mas ela é um pouco mais difícil de encontrar. Aqui em Londrina, onde eu encontro essa farinha branca, no supermercado Condor, tá? Mas nós vamos usar amarela. Só que no meu cuscuz, no cuscuz da Dona Valéria, que era uma coisa que eu fazia muito para receber as pessoas, a gente viveu uma época que a gente estava muito apertado, muito sem grana, e aí a gente gostou muito de receber. E cuscuz é uma coisa barata, então eu fazia muito cuscuz, e o cuscuz da Dona Valéria era famosíssimo na empresa onde meu ex-marido trabalhava.
Então, aqui nós temos o cuscuz, a farinha de milho, e eu vou colocar, farinha de mandioca flocada também, tá? Então, eu vou misturar meio a meio, farinha de mandioca. Oi, Fabiana, tudo bom? Meio a meio, farinha de mandioca e farinha de milho, tá bom? Então, vamos lá. Esse cuscuz, ele é uma receita da oficina de comida de boteco. Apesar dele não ser propriamente uma comida de boteco, ele é uma comida que combina muito com uma cervejinha, com uma biritinha e com uma prosa bem comprida, do lado ali. Ô, Cláudia, já tava atrasada, já tava ficando nervosa. Do lado ali de um, né? Você põe ali e fica cortando os pedacinhos e tal. Ou então você faz em forminhas de empada e aí ele fica em porçõezinhas individuais e é uma delícia. O cuscuz paulista, então assim, o cuscuz marroquino é feito com a farinha de semolina, né? A semolina de trigo, é um derivado de trigo, é outra coisa. O cuscuz nordestino é feito no vapor, na cuscuzeira. Ou então, no prato que nós vamos fazer o cuscuz nordestino, na semana em que nós vamos ter uma oficina de comida de festa junina, que vai ser na primeira semana de junho. E aí vai ter cuscuz nordestino, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer o cuscuz paulista. O cuscuz paulista, ele é feito no molho. Ele é um angu, na verdade, ele não é propriamente um cuscuz, ele é um cuscuz porque ele chama assim, mas a estrutura dele é um angu. Você faz um molho e você coloca a farinha. Então, você pode fazer o cuscuz paulista do que você quiser, tá? Na aula de comida de boteco, eu ensino desde o começo o cuscuz, desde do tempero e não sei o quê, mas hoje eu quero ensinar para vocês a ideia do cuscuz, a estrutura do cuscuz, que aí qualquer um faz cuscuz. Então, ele é um molho de tomate temperado com o que você quiser, né? E depois ele ganha ponto com a farinha de milho misturada com a farinha de mandioca. Eu tenho aqui um molho de tomate, deixa eu mostrar para vocês, ó. Olha que coisa mais linda, tá? Então, esse aqui é um molho de tomate onde eu coloquei milho verde, eu coloquei palmito, eu coloquei pimentão, cebola. Então, eu fiz um molho bem pedaçudo. Tá vendo? Se você, por acaso, tiver uma sobra de molho de carne moída, dá pra fazer cuscuz também. Se tiver um frango desfiado, dá pra fazer cuscuz também. Então, aqui, esta mistura aqui está absolutamente vegana. Então, se eu engrossar isso aqui, é um cuscuz vegano. Se eu abrir uma lata de sardinha e jogar a sardinha aqui, é aquele cuscuz mais tradicional que é de sardinha. Embora com o frango desfiado fique bem gostoso também. Eu vou fazer um cuscuz vegetariano. Então, eu tenho este molho aqui, que foi feito com azeite, cebola, alho, pimentão, molho de tomate. Eu tinha um molho de tomate pronto, então ele é um ótimo limpador de geladeira. Ai, tem um refogado de chuchu, joga aqui. Ai, tem um franguinho que sobrou, desfia e joga ali, né? Ai, vai colocando as coisas que você tem aqui que fica maravilhoso, certo? Então, eu tenho aqui cebola, alho, pimentão, molho de tomate, milho verde e palmito picadinho. E eu vou adicionar cheiro verde, azeitona picada, molho de pimenta, porque é um cuscuz bem apimentadinho, é bem gostoso. Então, se todo mundo que vai comer gosta de pimenta, você põe no cuscuz, que fica mais gostoso. Este molho de pimenta aqui, só pra você ter uma ideia, é o molho de pimenta que eu ensinei numa das primeiras livinhas lá atrás, numa semana em que eu fiz oficina mexicana, faz bastante tempo. E ele tá aqui, lindo, maravilhoso, na minha geladeira, com um cheiro fantástico, e é ele que eu vou colocar, tá? Procura essa receita aqui, que a gente fez aqui numa livinha, e ele é sensacional. Eu vou colocar, ó, uma colher assim, porque este molho é um molho feito com pimentão e pimenta, então ele é um molho mais suave, tá? Então, eu coloquei uma colher de sobremesa de molho de pimenta, naquele molho de tomate bem encorpado, cheio de coisa. Eu vou levar vocês lá pra panela, tá bom? Tchau! Ó, quer ver? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Uia! Vocês estão vendo? Aqui! Ó,
Vou ligar aqui. Vou colocar ovo cozido. Que eu espero que esteja cozido, porque eu lembrei de cozinhar ele meio em cima da hora. E ele ficou um pouquinho menos de tempo, mas eu deixei ele esfriando aqui sem esfriar. Vai ficar com a casca toda grudada. Tá esquentando ali o meu molho. Olha pra mim, gente. Cuida pra mim aí. Gente do céu, grudou tudo a casca. Pronto. Ó. Ovo cozido picadinho. Gente, vocês viram o avental que eu ganhei ontem? Eu nem coloquei ele hoje porque vou mexer com molho de tomate, Deus o livre. E eu vou colocar cebolinha também, ó. Essa cebolinha tem 10 dias que tá na minha geladeira, só pra vocês terem ideia como conserva desse jeito. Eu tenho aqui quase 3 xícaras de molho. Eu vou dar uma aumentada aqui porque ele evaporou bastante. Porque ele tá muito grosso. Ó, essa aqui é uma boa textura pro molho, tá vendo? Então, eu tenho essa turma aqui. Vou colocar a azeitona. Vou colocar a salsinha e o ovo cozido. Vou colocar a cebolinha. Opa, o que é esse aqui? Ah, é pimentão. É um pedaço de pimentão. E agora eu quero que ele vá ferver, que ele vá ebulir, porque é aí que eu vou colocar as farinhas, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Enfiar minha cara aqui. Ai, deixa eu ver. Acho que não tem nenhuma pergunta. Tá tudo bem, né, gente? É só um molho bem coisudo. Um molho bem coisudo, bem coisado, como diria o palhaço Ritalino. Ó, a nossa forma vai ganhar um azeite. Nossa, que dó. Esse monte de azeite, ó. Tá vendo? Opa! Ai, espirrou no meu pé. Quem mandou cozinhar descalça? E agora, gente, que começou a ferver, eu vou juntando as minhas farinhas, mas aos poucos, ó. Um pouco de farinha de milho. E um pouco de farinha de mandioca. E mexe. E deixa ferver. Um pouco mais de farinha de mandioca. É muito rápido o cuscuz. Se você tem o molho, é pabufe. Agora a gente vai deixar ele ferver um pouquinho para ganhar corpo. Ó, já tá vendo que ele vira uma bola que solta, que vira todinha da panela, ó? Ó.
Oi, deixa eu contar pra vocês. Então, eu gosto de usar farinha crua. A Elizabeth tá falando que ela usa farinha torrada com a farinha de milho. Eu gosto da farinha crua, porque eu acho que ela dá mais liga. Mas aqui, você pode fazer só com a farinha de milho. Só não dá pra fazer só com a farinha de mandioca, tá? Ó. Tá vendo que virou uma massa só, ó? Uia! Gente, o cheiro disso. Agora vamos provar o sal. Porque às vezes a gente prova o molho e ele tá gostoso, mas como a gente juntou coisas... Um tiquinho de sal. E mais um tiquinho de pimenta. A farinha de mandioca e a farinha de milho, ao contrário do fubá, elas já estão prontas. Então, não tem que ficar cozinhando, não vai ficar com gosto de cru, nada. É só você dar esse ponto aqui. Vocês acreditam que tá pronto? Se você tiver talento, que eu não tenho, você arruma aqui aquelas ervilhas no fundo, rodela de ovo cozido, não sei o que e tal. Põe a sardinha de pé aqui. Eu não sei fazer essas coisas, não. Essa não é a minha praia. Ó, só para vocês verem, a gente acabou usando no total um pouquinho mais do que uma xícara de farinhas, para mais ou menos 3 xícaras de molho. Também não é para você colocar a farinha e querer imediatamente que ela dê ponto, porque senão você vai ter uma coisa que vai ficar muito seca depois que esfriar, né? O segredo para não estar seco na hora de esfriar também é que o molho esteja meio gordinho. Bastante azeite. Vou colocar a sardinha, coloca um pouco do óleo da sardinha. Agora, então, vamos fazer um replay da receita, tá? Eu tinha aqui um molho de tomate retemperado. Então, assim, sobrou molho de tomate da macarronada, por exemplo. Ou então, eu tô com os tomates maduros aqui, vou dar uma refogada nele que eu quero fazer um molho. Ótimo. Aí você faz um molho com uma pegada bem caipira, assim, um molho com cebola, com pimentão, com bastante alho. Faz esse molho gostoso e substancioso e com tudo cortado em pedacinhos para você ter coisas para morder quando você morde o cuscuz. Então é um molho de tomate bem temperado, no qual você acrescenta o que você tiver. Eu não tenho nada. Então tudo bem, então arranja lá uma espiga de milho verde, um pouco de palmito picado, e aí você faz aquele bem tradicional, uma lata de sardinha e fechou, né? Oiê, tava atrasada, né, menina? Loli, que saudade de você, quanto tempo! Então você pode fazer esse tradicional, mas como eu falei, sobrou um molho de carne moída, retempera esse molho, dá uma caipirada no seu molho bolonhesa, faz um molho bolonhesa lá do interior e manda brasa na farinha depois por cima. Aí, então você tem esse molho encorpado, coloca coisas dentro desse molho encorpado, fecha sempre com muito cheiro verde. Se você gostar de coentro, pode colocar coentro também, né? O que eu não recomendo de colocar num cuscuz? Não vai colocar manjericão. Manjericão não tem nada a ver com cuscuz. Vai colocar hortelã, não tem nada a ver com... A não ser que você queira fazer um cuscuz árabe, marroquino,
brasileiro, sei lá, aí você vai inventar, mas eu acho que não combina. Então, um molho pedaçudo com as coisas que você tiver e que pode ser, um refogado de cenoura que sobrou, um refogado de chuchu, assim, né, qualquer refogado de legumes vai muito bem na coisa, frango desfiado vai bem, atum vai bem, sardinha vai bem, ovo cozido, como eu coloquei aqui, vai bem, e nada vai bem também. Se você tem um molho de tomate bem encorpado, um pouquinho engordurado, como eu falei, feito com bastante azeite e com muita coisa dentro, você só faz o ponto com a mistura de farinha de mandioca e farinha de milho e acabou. E você tem um cuscuz vegano, né? Então, é uma super possibilidade. Então, deixa eu mostrar para vocês. Normalmente, a gente deixa ele amornar, tá? A gente deixa ele ficar mais morninho. Não é pra queimar a mão da pessoa, que nem tá queimando aqui, tá? Mas eu acho que ele vai soltar da forma. Vamos fazer com emoção? Juntas? Oi, tá boa, Cíntia? Olha lá. Então, é isso. Esta receita completinha, ela está na oficina de comida de boteco. Como eu disse, não é uma comida de boteco, mas sentado do lado de um cuscuz desse com uma cerveja gelada e uma boa companhia, vira boteco, né? Ela está nessa oficina e todas as oficinas que eu fiz a partir do mês de fevereiro estão gravadas. Então, se você perdeu alguma aula e quer fazer, veja lá no feed, tem a lista das aulas que já tem gravada e daqui pra frente tem todas. Então, a aula da semana passada não está na lista, mas eu já tenho ela gravada. A aula do vatapá não tá na lista, mas eu vou ter ela gravada na quinta-feira. Eu tenho a aula gravada, eu tenho o material, eu quero assistir hoje essa aula, então você assiste, tá? É uma aula que fica gravada ao vivo, ela não é editada para ficar com uma cara de aula igual quando você tá aqui assistindo aula. Cunhada querida, ó, com emoção, tá, gente? Porque ele tá quente e quente não é assim, tá? A gente normalmente deixa ele esfriar. Mas, ó, pá, tchau! Olha que coisa mais maravilhosa! Isso aqui você serve quente, você serve em temperatura ambiente e você serve gelado. Se você fizer com azeite, naturalmente. Se fizer com umas banhas de porco, não vai rolar, né? Mas ele é um lanche delicioso, é um aperitivo delicioso, é um acompanhamento sensacional. Olha isso aqui, gente. Pra que precisa daquele monte de enfeite? Já é uma coisa maravilhosa, né? Então, tá aqui. Cuscuz paulista, se você quiser a receita inteira, vem fala comigo que aí você leva a aula de petisco de comida de boteco, que inclusive tem um croquete de carne que é um escândalo de bom. Que tá até aqui na geladeira, um que eu fiz ontem pro meu filhote. Hoje ele vai comer croquete de carne, eu vou comer cuscuz e nós vamos conversar bastante em volta da mesa. Então, é isso aí, certo? Na semana que vem eu não lembro, como sempre, eu nunca lembro do que vai ter nas livinhas. Não me lembro nem de qual oficina que é, porque eu já tô pensando só na dessa semana. Quinta-feira, uma oficina para minha mãe com a receita do vatapá da Dona Marta, que é maravilhoso, que é uma delícia, que não é difícil de fazer como possa parecer. Tem várias etapas sim, mas não é difícil de fazer. Que rende para chuchu, apesar de ser peixe e camarão, é uma coisa que vai render bastante e que eu super recomendo, e você vai receber a receita da versão vegetariana. Um quindão delicioso, feito com um pouco de ovos inteiros, não só com gema, então é um quindão que fica mais suave e mais barato, e é facílimo de fazer, e arrasa na sua mesa, fica com cara que você ficou 5... Eu adoro fazer essas comidas, que parece que você ficou 5 anos fazendo, e ficou nada, e ela tá uma delícia. Não é legal? Gente, uma boa semana para vocês todos. Eu espero vocês na próxima quinta-feira. E se por acaso você perdeu a receita, chegou agora e quer ver, ela vai lá pro IGTV agorinha que eu tô salvando, tá bom? Ai, Rafael! Ô, Rafael! Olha, eu vou suspender você, tá bom? Que você tá chegando muito atrasada. Beijo, atrasado. Não tá dando certo esse negócio. Beijoca pra você, eu vou comer todo esse cuscuz aqui sozinha, tá? Ó, Patrícia, beijo. Fabiana, muito obrigada. Beth, muito obrigada. Bilu, todo mundo que eu vi aqui, muito obrigada pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau. A receita tá no IGTV.